Olá, primeiro eu espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, certo? Lembrando que a tarefa eu já coloquei aí logo acima, tá no arquivo de hoje para vocês darem uma olhada, conferirem, corrigir o que for necessário, certo? Então vamos lá, aula 17, tá? A gente vai falar sobre citoplasma, a organização e estrutura dele, tá? Tá na página 267. Já de cara, já vou falar já que o citoplasma ele é uma estrutura que está presente em todas as células. Então ele é uma parte fundamental da célula, tanto eucariótica quanto procariótica. Então ele está presente em todas as células, certo? Então o citoplasma ele é um material gelatinoso, certo? Esse material gelatinoso aí, ele ele preenche o interior da célula. Então a gente tinha o hábito de comentar, tá? Que essa gelatina aí ela colocava tudo no lugar. Então ela tá dispersa ali na célula de maneira que as organelas fiquem dispostas de forma correta para que o funcionamento da célula seja o mais eficiente possível, certo? Então, o hialoplasma ou citoplasma, tá? Ele tá ali no interior da célula, tá? Fazendo a função de estruturar, tá? Então, ele monta uma estrutura na célula. De cara, a gente tem aí a figura já na organização do citoplasma, já na página aí, onde que a gente vê que ele fica todo recobrindo todas as partes aí, todas as organelas. Então a gente vê aí os nomes das organelas, tá? E ele está recobrindo isso daí. E tem a legenda embaixo, onde que fala aí que ele é constituído pelo citosol. O citosol, ele é é o nome do hialoplasma, tá? É o hialoplasma, então ele é o material de preenchimento. Então quando fala citosol, quer dizer que é o hialoplasma, que é somente o material de preenchimento da célula, tá? Sem falar da estruturação, sem falar daí da parte do citoesqueleto. Então, quando a gente fala em citoplasma, a gente tem que pensar que ele é dividido em hialoplasma, ou citosol, ou citoesqueleto, tá? O citosol aí, no caso, ele faz o papel de preenchimento, tá? Em uma solução coloidal. Nada mais é a solução coloidal do que uma mistura de líquidos e sólidos. Então, dentro da célula, ele é um material gelatinoso, onde estão as organelas, que são compartimentos sólidos. Então, ele está ali preenchendo. Então, tem disperso ali substâncias ou estruturas que são sólidas ou são líquidas. Então, isso daí é uma solução coloidal, tá? Então, visto aí essa primeira parte da organização, então entendendo o que é citosol, tá? Que quer dizer que é um material de preenchimento, a gente vai para o citoesqueleto. Agora é a estruturação, tá? Então é o que tem algumas funções. Então dentro do citoesqueleto aparecem algumas organelas. Então o citoplasma possui algumas organelas que são peculiares dele, certo? Então a gente tem aí os filamentos, os microtúbulos e os filamentos de actina. Os três que aparecem aí são como se fosse o esqueletinho da célula. Então ele forma o esqueleto, então forma a estruturação, então é a base ali da célula. Então seria as colunas que vão formando, estruturando toda a célula, tá? Porém o citoesqueleto ele tem uma função de ciclose, tá? O que quer dizer isso? Então ele faz um movimento, tá, do hialoplasma. Então ele faz com que o hialoplasma se movimente. E dessa forma as substâncias, quanto às organelas, tenham uma movimentação. Tá? Então a ciclose é um movimento dentro da célula, provocado pelo citoesqueleto, certo? Além disso, ainda ele tem algumas fibras, tá, de cunho divisional. Então o citoesqueleto está alinhado
tá? Então ele é parte fundamental na hora da divisão celular, então ele promove a divisão celular. Então é graças a ele que puxa o fuso, puxa a quantidade de material genético para cada lado da célula, ou em cada linha ali dos polos da célula, para que aconteça a divisão celular, para que uma célula se transforme em duas células. Então ele organiza ali a divisão celular. Então é em cima dessas fibras, certo? Além disso, ainda alguns organismos utilizam do citoesqueleto na hora da movimentação. É o caso da ameba. A ameba é um protozoário, tá? Que tem uma classificação no grupo dos pseudópodes. Pseudo é falso, pó dos pés, então tem falsos pés. A ameba é como se fosse uma gelatininha, tá? Pequenininha, vive em água doce, quanto salgada, depende de onde for. A ameba está em vários lugares úmidos, onde que o citoesqueleto ele promove a movimentação dela. Então, para ela se locomover, como ela não tem perna, é através do próprio citoplasma, então ele vai projetando o corpinho dela para frente. Então ele está, nesse caso aqui, para esses organismos aqui, essas microvilosidades aí promovem uma contração muscular, tá? Devido ao filamento de actina, essa proteína aí que faz parte do músculo, certo? Na outra página aparece as organelas, tá? Não membranosas, aí no caso aí o centríolo, certo? O centríolo aí, ele está associado aí na divisão celular. Então, se você olhar, ele tem os microtúbulos dele todo alinhadinhos aí, e eles promovem, tá, a formação do fuso. A formação ali na hora de equacionar, de dividir o material genético, ele promove essa divisão. Então é ele que organiza ali a divisão celular, certo? Essa organela aqui, o centríolo, é extremamente importante, tá? Nesse papel de divisão celular, certo? Em alguns casos, tá? Ele está associado ali no flagelo, em alguns organismos, para movimentação, para que o organismo unicelular possa se movimentar, certinho? Então a gente finaliza aqui a aula curtinha sobre citoplasma, certo? Tem aí o em classe para ser feito, então página 268, o em casa. Qualquer dúvida, me procura aí. E tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.